Agora eu quero falar com você sobre o poder do pensamento positivo. Não é aquele pensamento positivo em que você fica ali, não estou falando disso. Eu estou falando do poder do pensamento positivo, mas aquele pensamento poderoso. Aquele pensamento que a Bíblia fala assim, o mal que eu temia me sobreveio. É esse poder desse pensamento. A Bíblia ela fala em várias partes de que a nossa mente tem poder, a nossa palavra tem poder. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que desce no nosso coração, porque tem muito poder. Eu vou te dar um exemplo disso. Em 2017, a minha filha Sara, eu estava grávida da minha filha Sara, e eu, com 16 semanas de gravidez, me deu uma apendicite aguda. Eu estava com aquela dor, e aquela dor foi um pouco confundida com contrações. E eu fui no médico e tudo, e era o apêndice. E eu fui direto para o hospital e fui operada. Naquele ano, portanto, isso foi em dezembro de 2016, ela nasce em 2017, sim, e eu tive que vir para casa. E em casa nós temos muito tempo, eu tinha que estar de repouso, não podia fazer nada, e como eu já disse, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, comecei a estudar sobre um assunto que eu era muito cética sobre isso. Aliás, eu era mesmo contra sobre esse assunto. E era sobre a frequência, sobre o poder da mente, essas coisas todas, e eu não gostava muito disso. Eu pensei assim, não, deixa eu estudar sobre isso. E fui buscar esse assunto à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. E encontrei muitas coisas, e eu vou gravar um vídeo específico falando só sobre isso. Eu só quero trazer aqui o exemplo. E um desses exemplos que eu quero dar foi exatamente nesse período, quando eu já podia levantar. Eu vinha aqui para o escritório todos os dias, às 9 da manhã, e começava a orar. E comecei a meditar sobre esse assunto. E então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a imaginar aquilo que eu queria que acontecesse, não aquilo que eu não queria que acontecesse. Aquilo que eu comecei a me focar naquilo que eu queria que acontecesse na minha vida. E então, eu todos os dias vinha para aqui e fechava os olhos. O primeiro dia que eu fiz, eu pensei assim, vamos ver se isso funciona mesmo. Comecei a pensar com muitos detalhes. Hoje, o Nuno, para quem não sabe, o Nuno é meu marido, vai chegar em casa com uma grande notícia. E a notícia que ele vai me dar é que uma pessoa que ele já não falava há muito tempo vai ligar para ele e vai pedir um carro da Alemanha. E eu comecei a imaginar essa cena com muitos detalhes, muitos detalhes. Eu imaginava o Nuno abrindo a porta, eu imaginava o Nuno entrando em casa, ele chamando pelo meu nome e ele dizendo, eu tenho uma notícia para te dizer, hoje aconteceu isso, e começava a falar com muitos detalhes. Nesse mesmo dia, ao final do dia, quando o Nuno chega em casa, aconteceu exatamente como eu tinha pensado. Ele abriu a porta, me chamou e disse assim, tem uma notícia para te dizer. O fulano de tal, que eu já não via há muitos anos, já nem me lembrava dele, me ligou pedindo um carro da Alemanha. E o negócio já está fechado, eu preciso ir na Alemanha. Eu fiquei assim, né? Comecei a olhar, não falei nada com ele, não falei nada. No outro dia, eu vim para o escritório exatamente, fiz exatamente a mesma coisa com outra situação. E fiz isso durante o ano de 2017 quase todo, porque eu passei o ano todo em casa. E aquilo que eu tenho para dizer a vocês é que a minha vida mudou completamente. O ano de 2017 foi o ano em que a minha vida mudou. Por quê? Porque eu mudei o meu pensamento. Eu mudei a minha forma de pensar, de falar e até mesmo de falar com Deus sobre as situações. E é isso que eu quero te falar hoje. Se você quer que alguma coisa mude na sua vida, não olhe para o problema, olhe para a solução. Você não consegue ver a solução, mas a solução ela existe. Então, o convite que eu te faço é, imagine a solução daquele problema. Imagine acontecendo da maneira em que você quer que aconteça. Não olhe para o problema, olhe para a solução do problema. E eu, durante o ano de 2017, eu aprendi a fazer isso e fiz todos os dias. Então, a repetição te ensina. Ela te ensina, porque o nosso cérebro ele aprende com a repetição. À medida que repetimos, ele vai assimilando, depois torna-se um hábito na sua vida. Assim como tornou um hábito na minha vida. Eu deixei, não há nada hoje que eu olhe para o problema e fique focada em resolver o problema. Eu olho para a solução daquele problema e fico focada na solução daquele problema. E tudo muda. Isso é o segredo para que tudo, absolutamente tudo mude. Eu tenho aqui uma situação engraçada que eu vou contar pra vocês também, que aconteceu quando eu tava no Brasil. Aí, há uns anos atrás, eu tava naquela barraquinha de cachorro-quente, comendo aquele cachorro-quente maravilhoso, com aqueles 10 ingredientes que a gente coloca e pronto, aquilo é muito bom. E eu olhei pro
tava com o cachorro na mão e olhei pro chão. Quando eu olho pro chão, eu vejo aquela boca de lobo, aquele bueiro. E eu olhei pra lá e falei assim, vai sair dali uma barata. E falei, ai meu Deus do céu, vai sair dali uma barata. Aí continuei comendo o cachorro. Quando pensa que não, eu começo a sentir umas patinhas assim no meu pescoço. E o que que era? A bendita da barata. A barata saiu do bueiro, subiu, que eu não senti, veio. E eu fiquei dias sentindo aquelas patinhas no meu pescoço. Isso tudo para lhe dizer o quê? Aquilo que você pensa, em que você aplica sentimento, você aplica emoção, ele tem o poder de acontecer. Então faça um favor a você mesmo. Pense coisas boas, pense coisas positivas. Volto a dizer, não é aquele pensamento positivo. É aquele pensamento em que te leva para o lugar que você quer, te leva a resolver aquela situação que você quer, te leva a cumprir aquele objetivo que você quer. Pense na solução, não pense no problema. A Bíblia ela é tão fantástica em relação a isso que no início da criação, e vamos gravar um vídeo sobre isso, tudo aquilo que a gente vai falando eu vou me lembrando e acho que dá tanto tema de vídeos para nós gravarmos que a palavra de Deus ela é fantástica. Diz assim em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, haja firmamento, e disse, e Deus, ele foi falando, e ele foi criando, e as coisas todas foram acontecendo, mas antes dele falar, primeiro surgiu na mente. Tudo, antes de sair da sua boca, surge na sua mente. A palavra de Deus, ela fala assim, que os seus pensamentos sejam de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Quais são os pensamentos que têm assolado a sua mente? Cuida da sua mente, traga bons pensamentos na sua mente, traga o problema resolvido na sua mente. É aquela dívida que você precisa de pagar, não pense em como você vai pagar. Simplesmente feche os olhos e se imagine com aquela dívida paga. Qual é o sentimento que você vai ter com aquela dívida paga? Qual é o sentimento que você vai ter, aquilo que você vai falar quando aquela dívida estiver paga? Se você está com um problema no seu corpo, imagine o seu corpo completamente curado, não se concentre na doença. Se concentre no seu corpo são. Não se concentre na dívida. Se concentre na solução. Se concentre na plenitude. É assim que Deus te ensina. Aquilo que nós vemos hoje são as pessoas concentradas em problemas, na miséria, no fracasso, na doença, no divórcio, e tudo isso acontece. Se concentre na vida plena e é assim que a sua vida vai ser. Assim como o homem se imagina, assim ele é. É isso que a Bíblia nos ensina, é assim que a Bíblia fala. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Eu me imagino uma pessoa de sucesso, eu me imagino uma pessoa vitoriosa, eu me imagino uma pessoa que posso todas as coisas, eu me imagino uma pessoa saudável, eu imagino a minha casa num lar, eu imagino as minhas filhas felizes, eu me imagino num casamento saudável. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Como você tem se imaginado? Troque agora o seu pensamento e você vai ver que a sua vida vai mudar. Um beijo, espero que você mude o seu pensamento.